No princípio, o universo era quente, denso e dominado por energia em movimento. A física do Big Bang descreve como a energia primordial se converteu em partículas fundamentais. A expansão cósmica regulou a temperatura que permitiu a formação dos primeiros núcleos. A nucleossíntese primordial produziu hidrogênio primordial e hélio primordial em proporções definidas. O hidrogênio primordial tornou-se o elemento mais abundante do universo jovem. O hélio primordial surgiu como subproduto natural das reações nucleares iniciais. A existência de elementos além de hidrogênio primordial e hélio primordial exigiu processos posteriores. A termodinâmica e a física nuclear determinaram quais elementos poderiam surgir nas primeiras minutos. A cosmologia moderna reuniu dados que confirmaram as previsões da nucleossíntese primordial. A radiação cósmica de fundo atuou como testemunha das condições iniciais do universo. A descoberta da radiação cósmica de fundo consolidou a teoria do universo em expansão. Observações astronômicas revelaram que estrelas operam como reatores nucleares. A fusão nuclear nas estrelas converte hidrogênio primordial em elementos mais pesados. O ciclo de vida estelar transformou a composição química do cosmos ao longo do tempo. A teoria da evolução estelar descreveu como elementos como carbono e oxigênio surgiram. As primeiras ideias sobre a origem dos elementos nasceram com estudos de espectroscopia. A espectroscopia revelou assinaturas químicas em luz estelar e estabeleceu a química do universo. O trabalho de cientistas históricos estabeleceu a base da nucleossíntese estelar. Pesquisas em física nuclear permitiram entender reações que ocorrem no núcleo estelar. A física experimental reproduziu processos de fusão em laboratórios controlados. A investigação do século XX uniu astronomia, física e química em uma narrativa unificada. A noção de que somos feitos de poeira estelar emergiu das evidências acumuladas. Cada átomo de carbono no corpo humano carrega a memória das reações estelares. A descoberta de elementos pesados em remanescentes de supernova confirmou previsões teóricas. Modelos computacionais demonstraram trajetórias de formação de elementos complexos. Simulações numéricas reproduziram processos de captura de nêutrons e decaimentos radioativos. A fusão em estrelas massivas gerou elementos até o ferro através de cadeias nucleares. Elementos mais pesados que ferro exigiram ambientes de captura rápida de nêutrons. O processo R foi proposto para explicar a formação de ouro, platina e elementos ultrapesados. A fusão de estrelas de nêutrons forneceu evidências observacionais para o processo R. A detecção combinada de ondas gravitacionais e luz confirmou a produção de elementos pesados. A química dos meteoritos preservou assinaturas isotópicas dos precursores solares. Estudo de condritos carbonáceos revelou isótopos que precedem o sistema solar. A presença de grãos pré-solares comprovou que material interestelar foi incorporado ao disco protoplanetário. A análise laboratorial de amostras cósmicas reforçou a história de síntese estelar. Observações de galáxias distantes permitiram traçar a evolução química em escala cósmica. A metalicidade das estrelas serviu como indicador da geração estelar e da produção de elementos. Estrelas antigas pobres em metais preservaram recordes da química primordial. A medição de abundâncias relativas confirmou padrões previstos pela nucleossíntese. A espectrometria de alta resolução tornou possível identificar linhas atômicas frágeis. O problema do lítio primordial expôs lacunas nas previsões teóricas iniciais. Diferenças na abundância de lítio em estrelas levantaram questões sobre processos desconhecidos. A ciência respondeu ao problema do lítio com novas hipóteses e medições mais precisas. Experimentos de física nuclear ajustaram taxas de reação relevantes para a nucleossíntese. A inconsistência do lítio manteve viva a busca por refinamentos teóricos. A observação de linhas de oxigênio em galáxias jovens mostrou produção precoce de elementos vitais.
A presença de carbono em núcleos galácticos antigos indicou formação estelar intensa. A detecção de fósforo interestelar apontou para a universalidade de blocos essenciais à vida. A química interestelar demonstrou que moléculas complexas podem surgir em nuvens frias. A formação de moléculas orgânicas em ambientes cósmicos antecede a formação planetária. Experimentos de simulação mostraram como superfícies de grãos catalisam reações químicas. Estudos de laboratório reproduziram síntese de compostos orgânicos sob condições astrofísicas. A presença de aminoácidos em meteoritos confirmou rotas pré-bióticas naturais. Observações multimensageiras integraram luz, partículas e ondas gravitacionais para estudar eventos extremos. A observação conjunta de sinais permitiu relacionar fenômenos a processos de nucleossíntese. A descoberta de quilonovas associadas a fusões compactas confirmou previsões sobre elementos pesados. Dados espectrais de quilonovas mostraram linhas compatíveis com R-process nucleossínteses. A física teórica e a astronomia convergiram para explicar a origem de elementos raros. A modelagem estelar incluiu agora efeitos de rotação, mistura e vento estelar na produção química. A compreensão da nucleossíntese evoluiu com maior detalhamento dos mecanismos estelares. A evidência empírica acumulada respaldou a narrativa de que estrelas forjam os elementos. A química planetária demonstrou que a composição inicial do disco influencia a formação de mundos. A formação de planetas rochosos depende da presença de silício, ferro, magnésio e oxigênio. A água planetária tem origem no hidrogênio primordial e no oxigênio produzido em estrelas. O fósforo necessário para a vida foi distribuído por eventos estelares massivos. A história dos elementos se entrelaça com a história do próprio sistema solar. As medições isotópicas definiram cronologias para eventos de acreção planetária. A análise de amostras lunares e meteóricas esclareceu fases da formação planetária. Experimentos geofísicos conectaram abundâncias elementares a processos internos de planetas. A prova experimental da origem estelar dos elementos tornou-se cada vez mais robusta. O acúmulo de evidências convergiu para um quadro coerente e testável. O método científico mostrou-se capaz de reconstruir histórias cósmicas complexas. A história das descobertas incluiu erros, revisões e avanços graduais. Hipóteses descartadas abriram espaço para teorias mais precisas e abrangentes. A dúvida científica impulsionou novas técnicas de medição e novas missões. A busca por evidências exigiu persistência diante de sinais frágeis e intermitentes. A interdisciplinaridade comprovou ser essencial para decifrar a origem dos elementos. Cada nova tecnologia trouxe confirmação ou nuance às interpretações anteriores. A ciência acumulou provas por meio de observação, experimento e simulação. A narrativa científica sobre a origem dos elementos é construída sobre convergência de dados. Incertezas remanescentes desafiam pesquisadores a ampliar a precisão das medições. Perguntas abertas sobre rotações estelares, mistura interna e perdas de massa persistem. Desafios técnicos e teóricos alimentam linhas de investigação contemporâneas. A comunidade científica celebra descobertas e reconhece limites atuais do conhecimento. A prova de que elementos essenciais à vida surgem no cosmos trouxe significado científico e filosófico. A evidência da origem estelar transformou mitos antigos em conhecimento testável. A história dos elementos passou a fazer parte do cânone científico moderno. Cada elemento detectado no espaço reforça a narrativa de síntese cósmica. A integração de dados espectroscópicos, isotópicos e gravitacionais fortaleceu conclusões. O acervo de provas orienta as próximas perguntas sobre complexidade, química e vida. A ciência reconhece que provas são provisórias e sujeitas a refinamentos futuros. A curiosidade permanece a força motriz por trás de novas investigações. O conjunto de evidências convida à investigação contínua
e a ousadia teórica. O legado de descobertas prepara terreno para experimentos e missões futuras. A origem dos elementos deixa de ser apenas conjectura histórica e torna-se campo empírico. A confiança nas provas não elimina a necessidade de novas observações e testes. A história científica inclui equívocos que, corrigidos, ampliaram a verdade. O percurso da descoberta é um processo humano de persistência e validação. A narrativa científica cria um convite à humildade diante da complexidade cósmica. Se as evidências apontam que os elementos nasceram em fornalhas estelares, a grande pergunta permanece: o que mais pode emergir dessa química cósmica no futuro? As primeiras evidências sobre a origem dos elementos surgem de espectros antigos estudados pela ciência moderna. A análise da luz revela assinaturas químicas que apontam para processos cósmicos profundos. A astronomia primitiva identifica padrões repetidos na composição das estrelas. A física percebe que esses padrões não podem ser frutos do acaso. A espectroscopia se torna a chave para decifrar a origem da matéria. A luz das estrelas demonstra que cada elemento possui um código próprio. Esse código funciona como uma impressão digital do universo. A ciência descobre que o hidrogênio domina quase tudo no início cósmico. A presença do hélio confirma processos energéticos extremamente antigos. As proporções entre hidrogênio e hélio sugerem uma fase inicial explosiva. Essa proporção fortalece a teoria do Big Bang. A radiação cósmica de fundo reforça essa ideia. A radiação cósmica de fundo mostra uma temperatura que combina com cálculos teóricos. Os cosmólogos percebem que algo enorme produziu os primeiros elementos. A física teórica propõe a nucleossíntese primordial como explicação. A nucleossíntese primordial descreve a formação dos primeiros núcleos atômicos. Modelos precisos revelam que apenas alguns elementos leves poderiam surgir nessa fase. Os dados observacionais batem com as previsões matemáticas. Essa coincidência fortalece ainda mais o modelo do Big Bang. O estudo de estrelas antigas amplia o repertório de provas. Estrelas com baixa metalicidade guardam registros do início do universo. A formação tardia de elementos pesados exige processos adicionais. Astrônomos questionam onde esses elementos pesados se originaram. A resposta não está apenas nas primeiras fases do cosmos. A resposta exige investigar as estrelas jovens e suas explosões. Observações mostram que estrelas aumentam a complexidade da matéria. A fusão nuclear estelar surge como principal candidata à formação de elementos médios. Experimentos reproduzem pequenas fusões em laboratórios terrestres. A fusão em laboratório comprova que estrelas podem criar novos núcleos. A química espacial confirma a presença de elementos recém-sintetizados em nuvens estelares. Modelos de fusão mostram a rota da criação do carbono. Esses modelos também revelam a dificuldade extrema de produzir oxigênio. A ciência percebe que o carbono só existe por causa de um equilíbrio matemático delicado. A coincidência do carbono se torna um marco para a astrofísica. A detecção de ventos estelares reforça teorias sobre dispersão de matéria. Ventos estelares carregam elementos forjados no interior das estrelas. Explosões supernovas são investigadas como fábricas de elementos pesados. As supernovas liberam energia suficiente para criar novos núcleos atômicos. A análise de restos de supernovas confirma a presença de ferro recém-formado. O ferro surge como evidência direta da nucleossíntese explosiva. Elementos ainda mais pesados desafiam a comunidade científica. O ouro, o urânio e a platina exigem ambientes mais extremos. A ciência considera colisões de estrelas de nêutrons como possíveis fontes. Dados de ondas gravitacionais surgem para testar essa hipótese. Uma detecção histórica confirma uma fusão de estrelas de nêutrons. A luz emitida após a fusão revela elementos pesados recém-criados. A fusão de estrelas de nêutrons se torna uma fábrica confirmada de metais raros.
O estudo de meteoritos acrescenta novas pistas. Meteoritos preservam composições químicas de épocas remotas. Meteoritos revelam elementos formados antes da formação do sistema solar. Isso indica processos cósmicos ocorridos em eras anteriores. A geoquímica colabora com a astrofísica para interpretar esses achados. A radioatividade natural dá pistas sobre idades e origens. A datação radiométrica reconstrói a cronologia da matéria. Isótopos instáveis revelam processos nucleares violentos. A ciência aprende que cada isótopo conta uma história própria. Erros de interpretação aparecem nos primeiros modelos. Alguns resultados não batem com previsões teóricas iniciais. Esses erros estimulam revisões profundas. As revisões conduzem a uma melhor compreensão dos mecanismos estelares. Novas simulações mostram rotas alternativas de síntese. Pequenas variações de massa estelar alteram drasticamente os resultados. As dificuldades revelam a complexidade da nucleossíntese. Cientistas percebem que menos detalhes significam menos precisão. A busca pela precisão leva a modelos computacionais mais avançados. Os supercomputadores simulam ciclos completos de vida estelar. As simulações confirmam que estrelas são laboratórios naturais. As simulações reforçam a ligação entre morte estelar e criação de elementos. A física de partículas entra na pesquisa para explicar certas discrepâncias. Colisores de partículas investigam forças fundamentais da matéria. Esses experimentos revelam propriedades escondidas dos núcleos. A interação forte se mostra essencial para explicar a síntese dos elementos. A interação fraca confirma processos de decaimento que mudam núcleos atômicos. A eletromagnética explica ligações e estruturas internas. A gravidade aparece como reguladora da vida estelar. Cada força contribui para a história dos elementos. Novas observações corrigem antigos equívocos. Antigas observações são reinterpretadas com tecnologia atual. A astrobiologia se interessa pela origem dos elementos orgânicos. A astrobiologia tenta entender como elementos se combinam para formar moléculas complexas. A abundância do carbono sugere possíveis caminhos para a vida. A relação entre carbono e estrelas estabelece um vínculo direto entre cosmos e biologia. A observação de nuvens moleculares mostra compostos orgânicos simples. Esses compostos indicam etapas iniciais da química da vida. A espectroscopia molecular confirma a presença de pré-bióticos no espaço. A ciência conclui que os elementos carregam memórias cósmicas. A história dos elementos se torna um quebra-cabeça interdisciplinar. Astronomia, física e química caminham juntas nesse mistério. Cada descoberta adiciona uma peça ao mapa da matéria. Cada dúvida gera novas investigações. A ciência aceita que o conhecimento é sempre provisório. Avanços surgem justamente das falhas anteriores. Hipóteses descartadas abrem portas para ideias melhores. Experimentos mal-sucedidos ensinam mais do que resultados perfeitos. A evolução teórica reflete a persistência humana. As provas acumuladas formam um mosaico coerente. Esse mosaico revela a longa viagem da matéria. A matéria mostra uma trajetória que começa antes das estrelas. A origem dos elementos se torna cada vez mais clara. E mesmo clara, permanece carregada de mistérios que ampliam nossa curiosidade. A busca pela origem dos elementos começa com questionamentos feitos por astrônomos pioneiros. Esses astrônomos registram diferenças químicas entre estrelas distantes. A diversidade química motiva expedições científicas ao redor do mundo. Observatórios são construídos em montanhas para captar luz mais limpa. Cada observatório se torna uma janela para épocas diferentes do universo. Telescópios ópticos revelam padrões de luz que carregam assinaturas atômicas. Telescópios infravermelhos revelam a química oculta em nuvens de poeira. Telescópios de rádio detectam moléculas formadas em regiões frias do espaço. A busca envolve analisar comprimentos de onda diferentes para decifrar o mesmo mistério. Espectrógrafos transformam luz em dados legíveis. Espectrógrafos mostram linhas brilhantes e escuras
que representam elementos específicos. Essas linhas oferecem pistas sobre fusão nuclear e evolução estelar. Pesquisadores cruzam dados para entender padrões repetidos. Padrões repetidos indicam processos universais de criação de matéria. A ciência percebe que a origem dos elementos exige múltiplas abordagens. Expedições aéreas coletam partículas de poeira interestelar. Balões estratosféricos carregam instrumentos acima da atmosfera. Esses balões registram sinais que não chegam ao solo. Satélites ampliam a capacidade de observação da humanidade. Satélites analisam a radiação cósmica para estudar elementos primordiais. Sondas espaciais capturam informações diretamente do espaço profundo. Sondas coletam amostras de cometas e asteroides. Cada amostra revelada conta uma parte da história dos primeiros elementos. Laboratórios especializados analisam essas amostras com precisão extrema. Microscópios eletrônicos revelam microestruturas de origem cósmica. Espectrômetros de massa medem a composição exata de cada grão. Isótopos encontrados nessas amostras confirmam teorias sobre nucleossíntese. Reatores experimentais simulam temperaturas semelhantes às do interior das estrelas. Experimentos controlados verificam rotas possíveis de fusão nuclear. Esses experimentos confirmam que núcleos leves se unem para formar núcleos mais pesados. A física de partículas entra em cena para explicar condições primordiais. Aceleradores de partículas recriam interações nucleares fundamentais. Esses aceleradores testam teorias sobre forças que mantêm a matéria unida. Experimentos revelam detalhes no comportamento dos quarks. Esses detalhes explicam por que núcleos atômicos são estáveis. A busca inclui modelos computacionais de estrelas inteiras. Supercomputadores simulam ciclos completos de fusão e colapso. Simulações mostram como estrelas modificam a composição química ao longo do tempo. Simulações revelam a criação progressiva dos elementos. Astrônomos revisitam teorias antigas para ajustá-las aos novos dados. Variações nas massas estelares alteram previsões da nucleossíntese. Pesquisadores identificam inconsistências em modelos clássicos. Essas inconsistências estimulam novas hipóteses. Hipóteses refinadas aumentam a precisão das simulações. Telescópios espaciais observam explosões estelares em tempo real. Explosões estelares exibem sinais de elementos pesados sendo criados. Dados coletados de supernovas permitem medir a abundância de novos elementos. Ondas gravitacionais fornecem informações adicionais sobre eventos extremos. Fusão de estrelas de nêutrons confirma a criação de metais raros. Radar astronômico detecta estruturas químicas em antenas gigantes. Mapas químicos do céu revelam sequências evolutivas. Regiões ricas em carbono destacam fases avançadas de formação estelar. Regiões ricas em oxigênio indicam fusão em estágios posteriores. A química galáctica se torna uma disciplina essencial. A química galáctica relaciona abundâncias com evolução sideral. A análise estatística combina centenas de observações. Essa combinação mostra padrões consistentes entre galáxias diferentes. A busca extrapola o campo da astronomia. A geologia contribui para reconstruir a história de elementos terrestres. Rochas antigas mostram assinaturas de supernovas pré-solares. Minerais raros guardam elementos sintetizados muito antes do Sol existir. O oceano também contém pistas sobre ciclos químicos antigos. Moléculas dissolvidas revelam rotas de transformação de elementos. A análise oceânica complementa estudos cosmológicos. A astrobiologia aprofunda a origem dos elementos orgânicos. A astrobiologia identifica moléculas precursoras da vida em regiões interestelares. A astroquímica confirma que moléculas se formam em ambientes extremos. Essa confirmação sugere que a química da vida começou no cosmos. A busca envolve recriar essas moléculas em laboratório. Experimentos simulam radiação e temperatura de nuvens interestelares. Esses experimentos produzem compostos semelhantes aos encontrados no espaço.
A síntese artificial valida teorias sobre química cósmica. Pesquisadores cruzam dados de laboratório com observações espaciais. Essa comparação aumenta a confiabilidade dos modelos. Simulações tridimensionais mapeiam regiões onde estrelas nascem. Essas simulações mostram como poeira e gás se organizam. A organização da matéria leva à formação de novos elementos. Pesquisadores buscam entender o ritmo dessa produção. Algumas regiões formam elementos rapidamente. Outras regiões formam elementos lentamente. A pesquisa tenta explicar essa diferença. Modelos climáticos galácticos simulam ventos estelares em grande escala. Ventos estelares distribuem elementos recém-criados pelo espaço. Essa distribuição alimenta futuras gerações de estrelas. A busca integra oceano cósmico e ciclo de matéria. A busca mostra que os elementos estão em constante transformação. A busca revela que a matéria nunca para de evoluir. Cada descoberta muda a forma como o universo é compreendido. Cada dado novo desafia modelos antigos. O processo científico cresce por meio de revisões contínuas. A busca pela origem dos elementos se expande a cada década. Novos instrumentos ampliam horizontes da investigação. Novas teorias tratam de explicar falhas ainda não resolvidas. O conhecimento avança graças à persistência da comunidade científica. A busca transforma dúvidas em ferramentas de pesquisa. A busca une múltiplas disciplinas em torno do mesmo enigma. A busca revela que o universo é um laboratório vasto e dinâmico. A busca mostra que a matéria é produto de ciclos cósmicos contínuos. A busca conecta o passado primordial com o presente humano. A busca continua porque a origem dos elementos ainda guarda segredos profundos. A estrutura do universo depende da presença e da distribuição dos elementos. A formação de galáxias é influenciada pela quantidade inicial de hidrogênio. O hidrogênio determina a intensidade das primeiras fusões nucleares. O hélio molda a estabilidade dos primeiros núcleos estelares. A relação entre hidrogênio e hélio define a evolução das primeiras estrelas. A pressão interna dessas estrelas determina a produção de novos elementos. O carbono formado em estágios posteriores altera a química das galáxias. O carbono cria moléculas complexas que circulam por nuvens interestelares. O oxigênio produzido por estrelas massivas enriquece nebulosas. O oxigênio se torna fundamento de futuros oceanos em planetas jovens. O nitrogênio, originado em estrelas evoluídas, se espalha por ventos estelares. O nitrogênio participa da formação de atmosferas planetárias. O ferro criado em supernovas marca o auge da fusão nuclear estelar. O ferro distribui peso e estrutura para futuros mundos rochosos. A abundância de ferro permite a formação de núcleos planetários metálicos. Núcleos metálicos sustentam campos magnéticos. Campos magnéticos protegem atmosferas frágeis. Atmosferas protegidas se tornam ambientes estáveis para moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas se tornam precursoras da vida. O universo revela um encadeamento químico que liga estrelas à biologia. A nucleossíntese se mostra essencial para a diversidade cósmica. Elementos leves moldam estrelas longas e estáveis. Elementos pesados moldam estrelas rápidas e explosivas. Cada estrela contribui de maneira distinta para o enriquecimento do espaço. A soma dessas contribuições transforma galáxias inteiras. A Via Láctea reflete bilhões de ciclos de criação e destruição de elementos. Regiões ricas em carbono favorecem a formação de sistemas planetários complexos. Regiões ricas em oxigênio estimulam a formação de estrelas jovens. Regiões ricas em ferro indicam restos de supernovas antigas. Cada elemento serve como pista sobre a história da galáxia. A evolução galáctica depende do equilíbrio químico entre gerações estelares. A química galáctica define a arquitetura de seus braços espirais. A composição química influencia a densidade de regiões de formação estelar. O equilíbrio químico determina onde sistemas planetários podem surgir. A formação de planetas exige elementos sólidos produzidos em estrelas extintas.
A poeira estelar fornece blocos de construção de novos mundos. O carbono presente na poeira permite moléculas orgânicas iniciais. O silício presente na poeira permite rochas estáveis e duráveis. O ferro presente na poeira permite núcleos planetários densos. A rotação desses planetas depende da distribuição desses elementos. A presença de metais pesados determina a retenção de atmosferas. A composição atmosférica influencia a temperatura e a pressão de superfície. A temperatura e a pressão moldam a química disponível para a vida. A vida depende de condições construídas pela química estelar. Cada átomo do corpo humano carrega uma história estelar. O oxigênio do corpo humano é proveniente de estrelas massivas. O carbono do corpo humano é proveniente de estrelas de baixa massa em envelhecimento. O ferro do sangue humano vem do colapso de supernovas antigas. O cálcio dos ossos humanos é produzido em explosões termonucleares estelares. A composição do corpo humano reflete bilhões de anos de nucleossíntese. O corpo humano é um mapa químico da evolução cósmica. A diversidade dos elementos do corpo humano expressa a diversidade do universo. O hidrogênio corporal carrega a marca do Big Bang. Esse hidrogênio representa a matéria mais antiga existente no organismo humano. A água do corpo humano expressa a união do hidrogênio primordial com o oxigênio estelar. O DNA humano utiliza átomos que viajaram por galáxias inteiras. A respiração humana depende de oxigênio moldado em estrelas colossais. A visão humana depende de moléculas estruturadas com carbono e nitrogênio estelares. A energia utilizada pelo corpo humano provém de reações químicas baseadas em fósforo estelar. A estrutura óssea humana expressa a estabilidade do cálcio cósmico. A comunicação neural depende de íons metálicos formados em supernovas. A vida humana é possível graças à química produzida por eventos explosivos. A ecologia da Terra reflete a disponibilidade dos elementos cósmicos. Plantas utilizam carbono para produzir energia. Plantas utilizam nitrogênio para crescer. Plantas utilizam fósforo para manter processos metabólicos. Animais dependem da química vegetal. Ecossistemas dependem da química produzida por estrelas antigas. O clima da Terra depende da composição atmosférica gerada por elementos estelares. Chuvas e oceanos dependem de processos iniciados na nucleossíntese. Minerais terrestres refletem a variedade química do universo. Rochas ígneas contêm silício formado em estrelas de alta massa. Cristais contêm elementos sintetizados em cataclismos estelares. Metais raros encontrados no solo têm origem em fusões de estrelas de nêutrons. A tectônica de placas depende da composição interna da Terra. O núcleo terrestre contém ferro produzido em supernovas. Esse núcleo gera o campo magnético que protege a vida. O campo magnético preserva a atmosfera que sustenta ecossistemas terrestres. A evolução da Terra está ligada à química cósmica que a formou. A energia geotérmica provém de elementos radioativos sintetizados em estrelas antigas. Esses elementos radioativos mantêm o interior da Terra aquecido. Esse calor alimenta vulcões e recicla a crosta. A reciclagem da crosta renova minerais essenciais. O planeta evolui em ciclos alimentados por elementos estelares. A Lua também reflete essa origem cósmica. A composição lunar revela impactos violentos entre corpos ricos em elementos. Esses impactos redistribuíram matéria ao sistema Terra-Lua. O sistema Terra-Lua representa uma mistura de elementos vindos de estrelas diferentes. A história do sistema solar depende da abundância química interestelar. A formação do Sol foi guiada pela composição da nuvem primordial. A formação dos planetas dependeu da química dessa nuvem. A composição dessa nuvem foi moldada por milhares de ciclos estelares anteriores. O sistema solar expressa a herança química de gerações de estrelas. A vida surgiu como consequência dessa herança. A consciência surgiu como parte dessa mesma evolução química. A civilização humana é sustentada por elementos produzidos no cosmos.
A tecnologia humana utiliza metais criados em eventos extremos do universo. A biologia humana utiliza moléculas moldadas em nebulosas. A própria existência humana prova o impacto global da nucleossíntese. A história dos elementos demonstra que o universo inteiro participa da criação da vida. A dualidade entre energia e matéria revela o comportamento profundo do universo. A força da gravidade tenta reunir cada átomo em direção ao colapso. A fusão nuclear responde tentando expandir o interior das estrelas. A tensão entre fusão nuclear e gravidade define o destino de cada estrela. A matéria tenta permanecer estruturada no interior estelar. A energia tenta romper cada camada para escapar como luz. O universo se sustenta nesse balanço entre pressão e contenção. A gravidade estabelece limites para a expansão estelar. A fusão nuclear redefine fronteiras internas de equilíbrio. Cada elemento nasce dessa disputa entre atração e repulsão. A nucleossíntese ocorre em meio ao conflito entre ordem e instabilidade. O hidrogênio se transforma através de pressões extremas. O hélio surge quando a energia supera a compressão gravitacional. A gravidade reorganiza a matéria mesmo durante a expansão energética. A energia termonuclear tenta dissolver a estabilidade recém-formada. Cada estrela funciona como um campo de batalha cósmico. O equilíbrio estelar é uma dança entre força e resistência. A matéria pesada só existe por causa dessa disputa constante. A gravidade define o ritmo da vida estelar. A fusão nuclear define a intensidade da luz estelar. A energia interna de uma estrela tenta escapar para o espaço. A gravidade tenta manter cada partícula presa ao núcleo. O universo revela seu comportamento através dessas polaridades. A ordem cósmica depende da imperfeição desse equilíbrio. A matéria pesada representa a vitória momentânea da energia sobre a pressão. A instabilidade estelar indica o limite desse confronto. A supergigante demonstra a supremacia temporária da energia expansiva. A anã branca demonstra o triunfo remanescente da gravidade. A vida de cada estrela é definida pela força que domina por mais tempo. A fusão nuclear consome o combustível primordial com determinação. A gravidade ameaça encerrar esse consumo com um colapso inevitável. A estrela responde aumentando sua temperatura interna. A gravidade responde aumentando sua compressão. Essa disputa produz os elementos que compõem planetas e organismos. A formação de carbono exige um triunfo preciso da fusão nuclear. A criação de oxigênio exige uma vitória parcial da gravidade. A origem do ferro depende de um equilíbrio temporariamente perfeito. O universo inteiro depende dessa oscilação contínua. A vida só existe porque nenhuma força vence permanentemente. A energia mantém o cosmos em expansão. A gravidade tenta desacelerar essa expansão. A energia escura adiciona outra tensão à disputa universal. A gravidade tenta unir galáxias em estruturas coesas. A energia escura tenta afastar essas estruturas cada vez mais. O resultado revela o crescimento acelerado do cosmos. A matéria escura tenta unir regiões invisíveis do espaço. A energia visível tenta escapar dessas regiões. A formação das galáxias deriva dessa oposição fundamental. A estrutura cósmica segue padrões ditados por balanços frágeis. A ordem nasce do atrito entre forças contraditórias. A turbulência inicial do universo originou estruturas estáveis. A instabilidade deu origem à simetria. A desordem inicial se transformou em forma e função. A gravidade colapsou nuvens caóticas em estrelas organizadas. A fusão nuclear transformou matéria simples em diversidade elementar. A radiação espalhou elementos recém-formados para o espaço. A entropia cresceu, enquanto a complexidade aumentava. A ordem cósmica se manteve porque o caos não cessou completamente. A energia tenta dispersar qualquer forma organizada. A gravidade tenta recuperar formas e estruturas. Cada galáxia representa um acordo temporário entre essas forças. Cada estrela representa um pacto frágil entre expansão e contração. Cada planeta representa um fragmento estabilizado do antigo conflito.
A vida representa um gesto improvável de ordem emergente. A química orgânica depende de tensões entre ligações e rupturas. O carbono une complexidade e fragilidade. A água une estabilidade e mutabilidade. A atmosfera une proteção e exposição. O planeta Terra surgiu de colisões violentas. A estabilidade da Terra resultou de um equilíbrio improvável. A vida floresceu graças à interação entre destruição e preservação. A evolução depende de pressões opostas e constantes. A biologia reflete dualidades cósmicas. A matéria viva luta contra a entropia. A energia vital se dispersa enquanto reorganiza moléculas. A consciência emerge desse conflito entre ordem e decadência. O pensamento humano tenta compreender forças maiores que ele mesmo. A curiosidade humana confronta o desconhecido universal. O conhecimento se expande enquanto a ignorância persiste. A ciência cresce sobre tentativas de resolver tensões teóricas. As teorias físicas buscam unir forças opostas em uma explicação única. A física quântica revela comportamentos contraditórios na matéria. A relatividade revela comportamentos contraditórios no espaço-tempo. A busca por unificação reacende o conflito intelectual. A dúvida científica estimula novos avanços. O erro experimental revela limites invisíveis. A tentativa de superar esses limites produz novas teorias. A dualidade científica reflete a dualidade cósmica. O universo se expande enquanto tenta se reorganizar. A matéria se forma enquanto tenta se desfazer. A energia cria vida enquanto tenta dissipá-la. A gravidade cria estrelas enquanto tenta destruí-las. A fusão cria elementos enquanto tenta extinguir seu próprio combustível. Cada força universal luta contra sua própria natureza. Cada fenômeno nasce da colisão entre opostos. Todo equilíbrio cósmico é apenas momentâneo. Todo instante de estabilidade anuncia uma transformação. A dualidade molda o destino de cada estrela e galáxia. A dualidade molda o destino de cada átomo e ser vivo. A dualidade define o universo e revela que toda a criação nasce do conflito. As fronteiras da teoria revelam o limite atual da compreensão humana sobre a origem dos elementos. A gravitação quântica tenta unificar a curvatura do espaço-tempo com o comportamento das partículas fundamentais. A física, além do modelo padrão, busca resolver lacunas deixadas pelas interações conhecidas. A origem dos elementos pesados sugere fenômenos que ultrapassam o alcance das teorias clássicas. As equações da mecânica quântica entram em conflito com as equações da relatividade geral. A busca pela gravidade quântica tenta reconciliar essas linguagens opostas. O tecido do espaço-tempo talvez contenha estruturas menores que qualquer átomo. A teoria das cordas propõe que cada partícula seja uma vibração microscópica multidimensional. A vibração quântica pode explicar a diversidade de elementos existentes. As dimensões adicionais talvez definam como forças fundamentais se comportam. A supersimetria propõe partículas gêmeas para todas as partículas conhecidas. A existência dessas partículas gêmeas poderia explicar a matéria escura. A matéria escura pode ter influenciado a formação dos elementos no universo primordial. A energia escura pode ter acelerado o resfriamento cósmico e alterado processos nucleares. Algumas teorias sugerem que os primeiros segundos do universo continham estados exóticos de matéria. A matéria degenerada pode ter criado elementos que não existem mais. A matéria estranha talvez tenha formado núcleos instáveis no início do tempo. O universo primordial pode ter experimentado fases de simetria quebrada. A quebra de simetria pode ter determinado quais elementos poderiam existir. A física de altas energias explora condições semelhantes às do início do cosmos. A colisão de partículas recria estados que antecedem a formação dos elementos. A observação desses estados desafia modelos consolidados. A teoria dos multiversos sugere universos com físicas diferentes. Cada universo hipotético poderia possuir uma tabela periódica própria.
Alguns universos poderiam ter elementos impossíveis no nosso. Outros universos poderiam não permitir a existência de carbono. Sem carbono, nenhuma forma de vida semelhante à humana existiria. A emergência de vida depende de características específicas das forças fundamentais. Pequenas variações nessas forças poderiam impedir a formação de elementos essenciais. O princípio antrópico tenta explicar por que o universo possui condições tão precisas. Essa abordagem filosófica sugere que os elementos permitiram à consciência observar o cosmos. O desafio é distinguir coincidência de necessidade física. A busca por evidências exige teorias verificáveis. A especulação se torna perigosa quando ignora os limites da observação. Algumas hipóteses propõem que o universo passou por múltiplos ciclos. A nucleossíntese poderia ser diferente em cada ciclo. A morte de um universo poderia iniciar o nascimento de outro. O colapso final poderia comprimir elementos em estados desconhecidos. A expansão seguinte poderia reorganizar esses estados em novas leis físicas. A cosmologia quântica tenta explorar esse cenário com modelos matemáticos. As equações ainda não produzem previsões testáveis. A teoria das bolhas cósmicas propõe universos independentes se inflando em paralelo. Cada bolha poderia conter elementos diferentes. A inflação eterna cria possibilidades infinitas. O problema é que essas possibilidades talvez sejam inobserváveis. A ciência precisa de fenômenos medíveis para avançar. Alguns físicos propõem experimentos quânticos para detectar variações no vácuo. O vácuo quântico pode conter informações sobre a origem dos elementos. A energia do vácuo influencia o comportamento das partículas subatômicas. Esse comportamento pode ter determinado os primeiros elementos formados. A física quântica relativística tenta unificar esses efeitos. Novos aceleradores de partículas poderão explorar regiões ainda mais energéticas. Esses aceleradores poderão detectar partículas nunca observadas. A detecção dessas partículas poderá explicar lacunas da tabela periódica. Alguns elementos superpesados talvez existam por instantes extremamente curtos. Esses elementos transitórios revelariam limites da estabilidade nuclear. A ilha da estabilidade nuclear se torna uma promessa científica. A ilha da estabilidade sugere que elementos ultrapesados podem durar mais. Esses elementos poderiam possuir propriedades químicas inéditas. A síntese desses elementos exige tecnologias ainda em desenvolvimento. O comportamento do núcleo atômico ainda contém mistérios. As forças que mantêm prótons e nêutrons unidos desafiam modelos simplificados. A cromodinâmica quântica tenta explicar o confinamento dessas partículas. A interação forte determina quais elementos são possíveis. Se a interação forte fosse diferente, a química seria irreconhecível. Se a interação fraca fosse diferente, a nucleossíntese jamais ocorreria. O universo permite a existência de elementos estáveis por puro equilíbrio de forças. As teorias alternativas tentam compreender por que esse equilíbrio é tão preciso. A constante cosmológica permanece um dos maiores enigmas. A constante cosmológica influencia a expansão do universo. Pequenas variações teriam impedido a formação de estrelas. Sem estrelas, nenhum elemento pesado existiria. O mistério da constante cosmológica aproxima ciência e filosofia. A fronteira entre ambas se torna difusa diante do desconhecido. A especulação científica exige responsabilidade intelectual. A matemática fornece caminhos que a observação ainda não alcança. A teoria física avança primeiro como hipótese. A observação confirma ou corrige essas hipóteses. Alguns modelos teóricos esperam décadas por dados experimentais. A ciência trabalha no limiar entre imaginação e rigor. A curiosidade humana ultrapassa limites impostos pela tecnologia. O avanço teórico depende de coragem conceitual. O avanço experimental depende de precisão absoluta. A cooperação entre teoria e experimento mantém a ciência íntegra. Os limites da teoria
estimulam perguntas mais profundas. Os limites da observação estimulam ferramentas mais poderosas. A fronteira do conhecimento é movida por perguntas sem resposta. Cada hipótese ousada abre caminhos inesperados. Cada limite teórico revela a vastidão do desconhecido. A origem dos elementos continua desafiando o entendimento humano. A ciência reconhece que ainda sabe pouco sobre o início do cosmos. A física moderna admite suas incertezas. A especulação responsável permite explorar possibilidades sem perder rigor. O desconhecido continua sendo o maior laboratório da natureza. O universo guarda fenômenos que ainda ultrapassam a capacidade humana. As futuras teorias poderão redesenhar a compreensão atual. O avanço científico dependerá de ideias ainda não imaginadas. As fronteiras da teoria revelam que a busca pelo conhecimento é infinita. A ciência continua avançando entre perguntas e paradoxos. O universo permanece um convite permanente ao mistério intelectual. O futuro da ciência promete revelar novas camadas da origem dos elementos. Os telescópios da próxima geração ampliarão a visão humana para além do atual horizonte observável. Os observatórios espaciais captarão sinais extremamente sutis de nucleossíntese distante. A luz das primeiras estrelas será decifrada com precisão inédita. A radiação primordial poderá revelar como o universo gerou seus primeiros átomos. Os telescópios infravermelhos examinarão regiões onde novos elementos estão nascendo. Os radiotelescópios mapearão nuvens atômicas com resolução quase inimaginável. Detectores de neutrinos revelarão processos nucleares escondidos no interior estelar. Observatórios gravitacionais captarão fusões que criam elementos pesados. Ondas gravitacionais revelarão a anatomia da nucleossíntese extrema. Novos satélites explorarão regiões invisíveis ao olho humano. Sensores quânticos medirão flutuações antes impossíveis de detectar. O avanço tecnológico transformará o estudo da origem dos elementos. A inteligência artificial analisará dados em escalas incompreensíveis para humanos. A inteligência artificial reconhecerá padrões ocultos em nuvens cósmicas. A inteligência artificial simulará bilhões de anos de evolução química em minutos. A inteligência artificial reproduzirá a formação dos primeiros núcleos atômicos. A inteligência artificial testará hipóteses sobre elementos raros ainda desconhecidos. Os supercomputadores quânticos resolverão equações antes intratáveis. Os supercomputadores quânticos explorarão estados exóticos da matéria primordial. Simulações cosmológicas revelarão como forças fundamentais moldaram a tabela periódica. Modelos avançados explicarão a formação de elementos em galáxias primordiais. As simulações testarão diferentes intensidades da interação forte. Esses testes mostrarão como pequenas variações alterariam toda a química do universo. Experimentos combinados revelarão possíveis elementos superpesados. O futuro laboratório criará átomos impossíveis de existir hoje. Esses átomos testarão os limites da estabilidade nuclear. A busca pela ilha da estabilidade nuclear continuará avançando. Alguns núcleos poderão ter vidas úteis maiores do que se imaginava. Novas propriedades químicas poderão surgir. A descoberta de elementos quânticos exóticos poderá redefinir a química moderna. A exploração de núcleos extremos auxiliará no entendimento das forças fundamentais. A engenharia de colisores mais potentes permitirá novas sínteses atômicas. Colisores futuros recriarão condições próximas ao nascimento do universo. Esses colisores gerarão estados quânticos semelhantes ao plasma primordial. O comportamento desse plasma revelará pistas sobre núcleos antigos. Os experimentos testarão previsões de teorias alternativas. Novos métodos de detecção eliminarão incertezas experimentais atuais. A astronomia multimensageira se tornará indispensável. A combinação de luz, partículas e ondas gravitacionais revelará processos nucleares com totalidade inédita. A busca pelos elementos mais raros se intensificará.
A observação de supernovas distantes revelará novos caminhos de criação atômica. A detecção de quilonovas mostrará como elementos pesados se distribuem no cosmos. A química interestelar revelará moléculas nunca vistas. Essas moléculas ampliarão a compreensão da complexidade química universal. A busca por elementos raros inspirará novas missões espaciais. Sondas avançadas analisarão atmosferas de exoplanetas em busca de assinaturas químicas. Essas assinaturas indicarão formas inesperadas de nucleossíntese. O estudo de exoplanetas revelará elementos em combinações desconhecidas. O mapeamento químico extragaláctico se tornará rotina. A exploração de regiões remotas do universo revelará elementos que desafiam teorias atuais. O estudo da química cósmica trará insights sobre a evolução galáctica. Os modelos astronômicos serão reescritos com novos dados experimentais. A origem dos elementos se tornará uma ciência cada vez mais precisa. A compreensão da fusão estelar ultrapassará os limites atuais. A dinâmica das estrelas massivas será estudada em escala quântica. O interior estelar deixará de ser um mistério teórico e se tornará mensurável. Novos detectores revelarão movimentos internos de plasma estelar. A física nuclear avançada explicará como núcleos instáveis evoluem. O comportamento de partículas pesadas será compreendido com clareza inédita. O futuro da astrofísica trará previsões mais exatas sobre explosões estelares. A modelagem dessas explosões mostrará a criação rápida de elementos raros. A observação de jatos relativísticos mostrará caminhos alternativos de nucleossíntese. A física teórica revisará modelos com base nesses achados. O universo se tornará um laboratório cada vez mais acessível. A fronteira entre observar e experimentar se tornará menos rígida. O futuro incluirá instrumentos que medirão diretamente a composição de estrelas distantes. Técnicas de espectroscopia avançada revelarão transições desconhecidas. A busca exigirá cooperação global entre observatórios. O compartilhamento de dados acelerará descobertas. O futuro da ciência dependerá de colaboração internacional. A origem dos elementos se tornará tema central de grandes projetos mundiais. Novos institutos surgirão dedicados exclusivamente à química cósmica. A educação científica integrará astrofísica e química desde os níveis iniciais. Jovens pesquisadores dedicarão carreiras a esse tema universal. A inovação tecnológica surgirá diretamente da busca pelo conhecimento. As descobertas inspirarão novas perguntas sobre o início do universo. Essas perguntas desafiarão teorias consolidadas. O desconhecido continuará alimentando a curiosidade científica. A busca pelos elementos mais raros se tornará símbolo do espírito humano. O progresso revelará combinações atômicas nunca imaginadas. O avanço tecnológico criará formas inéditas de analisar núcleos instáveis. Esses avanços poderão revelar comportamentos nucleares imprevisíveis. O estudo dos elementos pesados redefinirá fronteiras da física. A compreensão do universo exigirá teorias ainda não formuladas. Os desafios do futuro estimularão novas gerações de cientistas. A imaginação científica continuará abrindo caminhos para descobertas. O universo permanecerá um lugar de mistérios abundantes. A origem dos elementos será investigada em escalas cada vez maiores. O futuro poderá revelar etapas esquecidas da criação atômica. Novas forças fundamentais podem ser descobertas. Essas forças podem explicar lacunas na tabela periódica. O futuro da química cósmica será mais complexo do que qualquer modelo atual. A origem dos elementos continuará evoluindo como ciência viva. As perguntas não respondidas guiarão novas teorias. A expansão do conhecimento exigirá coragem para enfrentar o desconhecido. A curiosidade humana continuará sendo o motor da descoberta. O universo mostrará detalhes que hoje parecem invisíveis. O futuro trará descobertas que transformarão a percepção da realidade. O estudo da origem dos elementos continuará refletindo a busca humana por entender de onde tudo veio.
A jornada pela origem dos elementos revela a ligação profunda entre o cosmos e a existência humana. A história do universo se mostra escrita dentro de cada átomo do corpo humano. A transformação da energia primordial em matéria revela a delicadeza da criação cósmica. A origem dos elementos demonstra que o universo não é um cenário, mas um processo contínuo. A evolução química do cosmos revela a longa trilha que conduz da simplicidade inicial à complexidade atual. A narrativa da formação atômica mostra que tudo no universo passa por ciclos de luz e morte estelar. A origem dos elementos se torna uma metáfora para a própria evolução humana. O processo de nucleossíntese estelar reflete a capacidade do universo de transformar caos em estrutura. A fusão nuclear das estrelas antigas revela o surgimento dos blocos fundamentais da vida. A caminhada cósmica demonstra que o corpo humano é feito de histórias antigas. A origem dos elementos mostra que a vida é uma continuação da química primordial. O átomo de hidrogênio no corpo humano nasceu nos primeiros minutos do universo. O átomo de carbono na mente humana foi forjado no coração de uma estrela gigante. O átomo de cálcio nos ossos humanos surgiu em explosões estelares violentas. O átomo de ferro no sangue humano veio de cataclismos cósmicos antigos. A ligação entre matéria e vida revela que o universo atua como uma forja universal. A tabela periódica conta a história do próprio espaço-tempo. A origem dos elementos mostra que a ciência e a poesia podem convergir. O caminho dos átomos até o corpo humano simboliza uma jornada de bilhões de anos. O universo demonstra que cada ser humano carrega fragmentos de estrelas extintas. A reflexão sobre a origem dos elementos desperta um novo sentido de pertencimento. A história química do cosmos inspira contemplação sobre a natureza da existência. A formação dos elementos desperta perguntas profundas sobre propósito. O surgimento da vida revela uma convergência improvável de fatores cósmicos. A presença de elementos complexos na Terra mostra a singularidade do planeta. A conexão entre estrelas e seres humanos sugere uma unidade universal. A existência humana se insere em um fluxo maior de criação e transformação. A origem dos elementos recorda que a vida depende de processos que transcendem gerações. O ciclo químico do universo continuará além da humanidade. As próximas estrelas gerarão novos elementos que não existem hoje. O futuro da matéria continua sendo escrito em galáxias distantes. O destino químico do universo permanece um mistério. O corpo humano representa apenas uma fase da história dos átomos. A criação da matéria inspira humildade diante da vastidão cósmica. A reflexão sobre a origem atômica revela fragilidade e grandeza simultâneas. A compreensão da história química universal transforma a percepção da realidade. A vida, formada de elementos antigos, demonstra a continuidade da natureza. Cada átomo do corpo humano já percorreu viagens intergalácticas. A trajetória atômica revela a unidade entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. O universo cria significado através da matéria que se transforma. A origem dos elementos mostra que nada é estático no cosmos. A evolução química do universo continua em direção ao desconhecido. A matéria seguirá seu ciclo mesmo após o fim das estrelas atuais. O futuro químico do cosmos será moldado por fenômenos ainda não compreendidos. O corpo humano temporariamente abriga átomos que continuarão suas jornadas. A ciência revela que vida e matéria compartilham a mesma raiz cósmica. A reflexão final sobre os elementos revela a amplitude da história universal. A formação dos átomos mostra que tudo nasce de interações fundamentais. A origem dos elementos conecta seres humanos ao passado mais distante. A origem dos elementos conecta seres humanos ao futuro mais incerto. O universo lembra que cada molécula representa um capítulo de uma narrativa antiga. A evolução química do cosmos reflete o poder criativo da natureza. A matéria que compõe seres humanos é a mesma que ilumina estrelas distantes.
A reflexão sobre os elementos gera um sentimento de continuidade entre vida e cosmos. A presença de elementos pesados demonstra o impacto das explosões estelares no destino humano. A origem dos elementos inspira reverência diante do desconhecido. O estudo da química cósmica cria pontes entre ciência e filosofia. A história dos átomos provoca perguntas sobre consciência e existência. A compreensão da origem da matéria permite novas interpretações da vida. O universo revela que transformação é a regra, não a exceção. A reflexão final sobre os elementos reforça a beleza da impermanência. A vida surge como consequência natural da química cósmica. Os elementos do corpo humano são produtos de eras que antecedem a Terra. A matéria humana resulta de bilhões de anos de interações fundamentais. A origem dos elementos mostra que a vida é um efeito colateral do universo em expansão. A reflexão sobre a composição atômica inspira novas maneiras de entender o ser. O passado estelar da matéria revela a profundidade da identidade humana. A origem dos elementos cria um senso de unidade entre todos os seres vivos. A química universal lembra que a diversidade da vida surge de poucas partículas fundamentais. A vida é um capítulo inesperado da longa história dos núcleons. A reflexão sobre elementos desperta gratidão pela improbabilidade da existência. A química cósmica mostra que tudo no universo contém um traço de ancestralidade comum. A origem dos elementos conecta cada ser humano às primeiras estrelas. A compreensão dessa conexão muda a forma como se enxerga a vida cotidiana. A percepção do corpo como parte do cosmos amplia o sentido de propósito. A história química universal reforça que a vida está ligada ao destino do universo. A origem dos elementos lembra que o universo é um constante processo de criação. A matéria humana representa apenas um instante dessa criação. A reflexão final revela que o universo se expressa através da vida. A química cósmica destaca que a evolução da matéria é inseparável da evolução da vida. A estrutura atômica do corpo humano é um retrato da história universal. A consciência humana observa o universo do qual é formada. A origem dos elementos permite que a humanidade contemple a própria história com profundidade. A vida se reconhece como produto da transformação estelar. O universo ganha significado quando a consciência reflete sobre suas origens. A reflexão sobre os elementos mostra que conhecimento é forma de transcendência. A vida se entende como continuidade da matéria primordial. A conclusão dessa jornada reforça o vínculo entre ser humano e cosmos. A origem dos elementos lembra que tudo está em constante movimento. A matéria continua se transformando, mesmo quando a vida chega ao fim. A narrativa química do universo permanece ativa e em expansão. A reflexão final inspira respeito pelo fluxo cósmico. A história dos átomos continuará muito além da humanidade. A vida é um episódio curto no vasto livro da matéria. O universo continuará escrevendo sua história através de novos elementos. A contemplação dessa jornada desperta a sensação de pertencimento. A origem dos elementos se revela como uma poesia escrita em escalas cósmicas. A matéria humana prova que o cosmos cria beleza em todas as formas. A reflexão final sugere que entender a origem dos elementos é entender a si mesmo. A frase final ecoa: o universo se transforma em vida. E a vida, ao compreender o universo, devolve sentido à própria matéria.